Artigo 189. Além dos previstos em lei, constituem créditos privilegiados da União nos processos de liquidação ou falência de empresa de transporte aéreo. Inciso 1. A quantia despendida pela União para financiamento ou pagamento de aeronaves e produtos aeronáuticos adquiridos pela empresa de transporte aéreo. Inciso 2. A quantia por que a União se haja obrigado, ainda que parceladamente, para pagamento de aeronaves e produtos aeronáuticos importados pela empresa de transporte aéreo. Artigo 190. Na liquidação ou falência de empresa de transporte aéreo, serão liminarmente adjudicadas à União, por conta e até o limite do seu crédito, as aeronaves e produtos aeronáuticos adquiridos antes da instauração do processo. Inciso 1. Com a contribuição financeira da União, aval, fiança ou qualquer outra garantia desta ou de seus agentes financeiros. Inciso 2. Pagos no todo ou em parte pela União ou por cujo pagamento ela venha a ser responsabilizada após o início do processo. Parágrafo 1º. A adjudicação de que trata este artigo será determinada pelo Juízo Federal, mediante a comprovação pela União da ocorrência das hipóteses previstas nos itens 1 e 2 deste artigo. Parágrafo 2º. A quantia correspondente ao valor dos bens referidos neste artigo será deduzida do montante do crédito da União, no processo de cobrança executiva, proposto pela União contra a devedora ou administrativamente, se não houver processo judicial. Artigo 191. Na expiração normal ou antecipada das atividades da empresa, a União terá o direito de adquirir diretamente em sua totalidade ou em partes as aeronaves, peças e equipamentos, oficinas e instalações aeronáuticas, pelo valor de mercado. Seção 4. Do controle e fiscalização dos serviços aéreos públicos. Artigo 192. Os acordos entre exploradores de serviços aéreos de transporte regular que impliquem em consórcio, pool, conexão, consolidação ou fusão de serviços ou interesses dependerão de prévia aprovação da autoridade aeronáutica. Artigo 193. Os serviços aéreos de transporte regular ficarão sujeitos às normas que o governo estabelecer para impedir a competição ruinosa e assegurar o seu melhor rendimento econômico, podendo, para esse fim, a autoridade aeronáutica a qualquer tempo modificar frequências, rotas, horários e tarifas de serviços e outras quaisquer condições da concessão ou autorização. Artigo 194. As normas e condições para a exploração de serviços aéreos não regulares, artigo 217 a 221, serão fixadas pela autoridade aeronáutica, visando a evitar a competição desses serviços com os de transporte regular, e poderão ser alteradas quando necessário para assegurar em conjunto melhor rendimento econômico dos serviços aéreos. Parágrafo único. Poderá a autoridade aeronáutica exigir a prévia aprovação dos contratos ou acordos firmados pelos empresários de serviços especializados, artigo 201, de serviço de transporte aéreo regular ou não regular e operadores de serviços privados ou desportivos, artigo 15, parágrafo 2º e 178, parágrafo 2º, entre si ou com terceiros. Artigo 195. Os serviços auxiliares serão regulados de conformidade com o disposto nos artigos 102 a 104. Artigo 196. Toda pessoa natural ou jurídica que explorar serviços aéreos
deverá dispor de adequadas estruturas técnicas de manutenção e de operação, próprias ou contratadas, devidamente homologadas pela autoridade aeronáutica. Parágrafo único. O explorador da aeronave, através de sua estrutura de operações, deverá, a qualquer momento, fornecer aos órgãos do Sistema de Proteção ao Voo, artigo 47 a 65, os elementos relativos ao voo ou localização da aeronave. Artigo 197. A fiscalização será exercida pelo pessoal que a autoridade aeronáutica credenciar. Parágrafo único. Constitui encargos de fiscalização a inspeções e vistorias em aeronaves, serviços aéreos, oficinas, entidades aerodesportivas e instalações aeroportuárias, bem como os exames de proficiência e de aeroviários. Artigo 198. Além da escrituração exigida pela legislação em vigor, todas as empresas que explorem serviços aéreos deverão manter escrituração específica, que obedecerá a um plano uniforme de contas estabelecido pela autoridade aeronáutica. Parágrafo único. A receita e a despesa de atividades afins ou subsidiárias não poderão ser escrituradas na contabilidade dos serviços aéreos. Artigo 199. A autoridade aeronáutica poderá, quando julgar necessário, mandar proceder a exame da contabilidade das empresas que explorarem serviços aéreos e dos respectivos livros, registros e documentos. Artigo 200. Toda empresa nacional ou estrangeira de serviço de transporte aéreo público regular obedecerá às tarifas aprovadas pela autoridade aeronáutica. Parágrafo único. No transporte internacional não regular, a autoridade aeronáutica poderá exigir que o preço do transporte seja submetido à sua aprovação prévia. Capítulo 4. Dos serviços aéreos especializados. Artigo 201. Os serviços aéreos especializados abrangem as atividades aéreas de: Inciso 1. Aerofotografia, aerofotogrametria, aerocinematografia, aerotopografia. Inciso 2. Prospecção, exploração ou detectação de elementos do solo ou do subsolo, do mar, da plataforma submarina, da superfície das águas ou de suas profundezas. Inciso 3. Publicidade aérea de qualquer natureza. Inciso 4. Fomento ou proteção da agricultura em geral. Inciso 5. Saneamento, investigação ou experimentação técnica ou científica. Inciso 6. Ensino e adestramento de pessoal de voo. Inciso 7. Provocação artificial de chuvas ou modificação de clima. Inciso 8. Qualquer modalidade remunerada distinta do transporte público. Artigo 202. Obedecerão a regulamento especial os serviços aéreos que tenham por fim proteger ou fomentar o desenvolvimento da agricultura, em qualquer dos seus aspectos, mediante o uso de fertilizantes, semeadura, combate a pragas, aplicação de inseticidas, herbicidas, desfolhadores, povoamento de águas, combate a incêndios em campos e florestas e qualquer outras aplicações técnicas e científicas aprovadas. Capítulo 5 do transporte aéreo regular. Seção 1 do transporte aéreo regular internacional. Artigo 203. Os serviços de transporte aéreo público internacional podem ser realizados por empresas nacionais ou estrangeiras. Parágrafo único. A exploração desses serviços sujeitar-se-á, alínea A, às disposições dos tratados e acordos bilaterais vigentes com os respectivos Estados e o Brasil.
A linha B, na falta desses, ao disposto neste Código.